Sabe o que é esse líquido dourado aqui, maravilhoso? Isso é uma manteiga ghee. Hoje você vai aprender a fazer uma manteiga ghee de altíssima qualidade, rápido, fácil, em 15 minutos. Eu sou o chefe César Figueiredo e você está no canal Bastidores da Cozinha. Vem comigo. Agora eu vou começar colocando aqui a manteiga. Eu tenho 3 tabletes que eu vou levar agora ao calor, a um fogo médio. 1, 2, 3. Esse processo leva mais ou menos uns 15 minutos no fogo médio, sempre, porque você consegue separar a parte sólida e a caseína, que é o que causa a intolerância e o que faz a manteiga queimar mais rápido também, quando você for usar num processo culinário. Eu prefiro sempre uma panela um pouco maior do que a capacidade. Aqui eu tenho 3 tabletes de 200 gramas, ou seja, 600 gramas. Eu pesei para a gente ver no final como vai ficar a quantidade da perda que houve, tá? E aqui eu estou usando uma manteiga extra. Para fazer uma manteiga ghee de boa qualidade, com aquele aroma amendoado, o ideal é manteiga extra ou, em segundo lugar, a manteiga de primeira qualidade, que você encontra em todos os mercados. Você vai ver no rótulo lá, manteiga extra com e sem sal. Aqui eu estou usando sem sal. No final a gente vai ver a perda. Por que eu uso uma panela maior? Eu consigo observar, virando ela aqui, todo o resíduo sólido que vai ficando no fundo. E quando ele toma uma coloração dourada escura, como se fosse um queimadinho, é a hora que ela já está boa, ela já jogou o aroma que eu preciso da manteiga amendoada, né? Que ela dá esse aroma amendoado, é super aromático, bem saboroso. Ela já está derretendo aqui, ó. São 15 minutos mais ou menos. O ideal é que você fique sempre por perto para observar o processo, evitar que ela passe do ponto. Depois que ela está pronta, eu coo ela e deixo esfriar. E eu sempre tenho um pote pequeno para o meu uso diário. Por exemplo, se eu quero passar numa manteiga, se eu quero fazer um ovo, eu tenho sempre uma manteiga aqui num pote pequeno que eu uso, eu deixo fora da geladeira sem problema nenhum. E eu armazeno a outra parte da geladeira e vou tirando para cá pro pote conforme esse aqui vai esvaziando. Então sempre tenho manteiga ghee em todos os meus preparos, em todos os processos. É mais saudável, é mais aromática. Na época da faculdade, a gente aprendeu que a cozinha francesa ela é toda muito baseada na manteiga. Tudo que vai ao calor, tanto sobremesa quanto salgado, é muito baseado na manteiga. Sendo que eles têm uma manteiga de uma qualidade muito superior à nossa e processos diferentes também. Na cozinha francesa, a manteiga clarificada é o mesmo processo da manteiga ghee. E você vai ter uma manteiga que ela ela aguenta uma temperatura muito mais alta, então ela não vai queimar no calor do processo. Por isso que você vê eles banhando peixe, carne, geralmente com manteiga ghee, a maior parte do processo. E eles são magros. Então, a manteiga ghee não é o problema é todo o resto que tem em volta. Quando a manteiga ghee chegou no mercado, há em torno de 10 anos mais ou menos, eu fiquei curioso, manteiga ghee, eu não conhecia a expressão, né? Eu não conhecia qual era esse produto. E quando eu fui estudar o processo, eu identifiquei que era o mesmo processo que eu já usava lá atrás, que eu aprendi, que os antigos já usavam, que é a manteiga clarificada. É o mesmo processo, manteiga ghee e manteiga clarificada. Assim você consegue ter o líquido dourado, né, o ouro dourado da cozinha, que é a manteiga. Eu evito óleos, esses óleos que tem no mercado, girassol, milho, eu evito o máximo possível. As opções que eu faço, banho de porco, manteiga ghee e azeite. Por isso que você vai ver em todas as minhas receitas, eu colocando uma colher de manteiga ghee, porque eu preciso de uma gordura, então eu opto pela mais saborosa e um pouco mais saudável do que qualquer outra gordura, tá bom? Os cuidados que você tem que ter. Primeiro processo, ela vai criar uma espuma, aí ela baixa, depois ela passa por borbulhas, e aí é a hora que você começa a virar de lado e observar o fundo da panela. A vantagem da manteiga ghee é que ela, na geladeira, ela dura de 3 a 6 meses, sob refrigeração, e ficar fora da geladeira, ela mantém sempre mesmo no calor, ela mantém sempre a textura de pomada. Quando ela começar a ficar no ponto, você vai sentir um aroma amendoado dela. E você não precisa mexer, não precisa fazer nada. Na cozinha francesa, usa-se muito uma concha para ir tirando a espuma de cima. Mas deixa eu falar sobre isso. Eu ao longo do tempo percebi que não há necessidade. Eu passo por um coador de pano para segurar toda a impureza que fica e eu tenho a menor perda possível. Ainda assim eu tenho o líquido perfeito, eu tenho a manteiga ghee perfeita, sem desperdiçar.
e sem ficar tendo o trabalho de ficar tirando toda a espuma e o excesso. Quando a manteiga ghee ficar pronta, que ela chegar no ponto que eu tiver que coar ela, eu vou usar uma peneira e vou usar esse tipo de pano que ele vai segurar toda a parte sólida que você vai observar aqui. E aí eu passo por um recipiente, espero esfriar, depois eu refrigero. Aqui você já começa a observar um sólido no fundo, ó. Só que ele não está claro ainda, tá? Então, depois ele vai ganhar a cor dourada, é quando é mais ou menos o ponto que você já está com ela pronta. Agora ela começa a ficar com as borbulhas que eu falei para você, saindo a parte da espuma. Aqui você percebe já um líquido dourado e o fundo já está levemente dourado. Então aqui você já percebe, esse já é o ponto perfeito. A manteiga ghee está pronta, agora eu vou coar e esperar ela esfriar para poder armazenar. Ele já tem o dourado que eu preciso, o fundo, todo o resíduo que precisou ser eliminado para torná-la uma manteiga clarificada ou manteiga ghee já está aqui no fundo. A cor já está uma cor incrível e agora eu vou desligar. Aqui eu tenho já o recipiente, eu vou pesar para a gente ver qual foi a perda da manteiga. Como eu falei para vocês, eu tenho aqui um pano que imita aqueles papéis, aqueles panos que você encontra em mercado. Com muito cuidado porque é uma gordura quente. Se você está gostando desse conteúdo, curte, comente, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Olha o fundo da panela. Com 600 gramas de manteiga extra e um investimento de R$ 37,00, o resultado é de 450 gramas da super saborosa e saudável manteiga ghee. Vale a pena você fazer na sua casa. Que tal você experimentar?